Tenente Nelson Peixoto Ribeiro Filho, nasceu em 26 de dezembro de 1922, em Canavieiras, no estado da Bahia. Aos 13 anos foi morar no Rio de Janeiro. Ao chegar à idade para o serviço militar, por aprender a montar e manejar cavalos durante os anos em que viveu e trabalhou na fazenda de seu pai, foi designado para os Dragões da Independência, o primeiro regimento de cavalaria de guardas. Em 1939 eclodiria a Segunda Guerra Mundial na Europa. O Brasil se mantinha neutro, porém essa neutralidade foi interrompida no início de 1942. Começaria uma série de torpedeamentos a navios brasileiros pelas forças do eixo, tendo um total de 1.081 mortos e 1.686 sobreviventes. Comovida pelas mortes de civis inocentes, a opinião pública passou a exigir que o Brasil reconhecesse o estado de beligerância com os países do eixo, o que só foi oficializado no final de agosto do mesmo ano, quando foi declarada a guerra à Alemanha nazista e à Itália fascista. Após a declaração de guerra, diante da contínua passividade do então governo, a mesma opinião pública passa a se mobilizar para o envio à Europa de uma força expedicionária como contribuição à derrota do fascismo. Então, em 9 de agosto de 1943 foi criada a Força Expedicionária Brasileira. No ano seguinte, em julho de 1944, teve início o transporte rumo ao fronte dos contingentes da Força Expedicionária Brasileira, e em 23 de novembro de 1944 o soldado Nelson adentrava no navio americano General Meigs, sob o comando do coronel Mário Travassos. O dia despontava e a débil claridade mal deixava ver o General Meigs, grande transporte de guerra norte-americano que, comboiado por cruzadores e aviões, demanda a Barra do Rio de Janeiro, de partida para a guerra. Com efetivo de 4.691 homens, incluindo 285 oficiais, tendo em sua composição o primeiro escalão do depósito de pessoal da Força Expedicionária Brasileira. O quarto escalão chegou em 7 de dezembro de 1944 em Nápoles. O desembarque dos militares brasileiros ocorreu no porto de Livorno. Desta base, o contingente brasileiro foi enviado ao Pinhal de San Rossore, Pisa, para completar o treinamento. A tropa recebeu uniformes americanos mais adequados ao clima italiano. Ao final do treinamento, o escalão foi enviado a Pistoia, onde ficava a retaguarda, depósito de pessoal e o centro de triagem de materiais. Para as tropas da linha de frente, Nelson foi designado para o departamento de fureria do depósito de intendências da FEB. Os bravos heróis brasileiros vinham com significativas vitórias nos Apeninos italianos, com várias cidades libertadas. Os alemães já estavam na defensiva na linha gótica, que era a linha de contato entre as tropas aliadas e alemães que lutavam na Itália. Desde novembro, os bravos soldados brasileiros efetuavam ataques ao Monte Castelo, monte situado em Gaggio Montano, a 40 quilômetros a norte de Pistoia. Porém, a defensiva alemã estava estrategicamente mais preparada naquele momento. Tomar Monte Castelo não seria nada fácil. Amor em tempos de guerra. O frio já se apresentava nos Apeninos italianos, e justamente numa noite fria que o soldado Nelson com demais brasileiros foram a uma festa na região de Porta San Marco. Os brasileiros, com o espírito alegre e amantes da música, conseguiram estabelecer relações positivas com a população civil. No baile, o soldado Nelson trocou olhares com uma jovem italiana chamada Silvia. Foi amor à primeira vista. Muito jovem, Silvia tinha a tarefa de acompanhar e zelar pelas duas irmãs mais velhas, ambas apaixonadas por dança. O encontro certamente aconteceu sob o olhar atento das duas irmãs mais velhas, que de repente se viram no papel de controladoras e assistem impotentes à paquera dos dois jovens, que floresceu a partir do encontro de seus olhares. Foi assim que Nelson passou a frequentar a casa onde moravam as três moças, a mãe e o irmão mais velho, Zerboglio. Zerboglio recebia o soldado Nelson com desprendimento e frieza, enquanto sua mãe sempre se mostrava muito protetora com ele. Mas Nelson rapidamente reuniu a simpatia de toda a família. O período de visitas do casal era menos frequente. Já era fevereiro de 1945. O plano Encore estava em curso, e após tentativas infrutíferas de conquista daquele objetivo, Monte Castelo passou a ser um desafio. A vitória serviria como afirmação da capacidade combativa de nossa gente. Nessa bela página da história militar brasileira, além das manifestações de bravura dos nossos combatentes, ficaram marcadas as lições de perseverança e denodo no cumprimento da missão. Então, no dia 21 de fevereiro de 1945, o ataque coordenado levado a efeito pela 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária transformou-se numa batalha bem-sucedida, superando os rigores do inverno.
A resistência inimiga e as dificuldades impostas pelo terreno, soube o soldado brasileiro se impor. Finalmente, ao fim daquele dia, a bandeira brasileira passou a tremular no alto daquela elevação. Monte Castelo era nosso. A primavera se apresentava e os bravos heróis brasileiros seguiam com vitórias. Em 5 de março a FEB toma Castelnuovo. Em 14 de abril a FEB toma Montese. Em 21 de abril conquista Zopca e Monalto. A 28 de abril ocupa Coléquio. A 29 de abril, conquista de Fornovo e rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã. As tropas aliadas romperam a linha gótica e para o exército brasileiro significaria que era hora de voltar para casa. No entanto, Nelson e Sílvia não queriam se separar, e no final de agosto de 1945 eles se casam. O jovem casal apaixonado teria uma breve separação. Nelson havia cumprido sua missão com galhardia e denodo. Deixa a Itália em 21 de setembro de 1945, embarcado no navio americano James Parker. Deixava a Itália o último grupo de tropas brasileiras. O soldado Nelson ajudou a escrever uma nova página que orgulha e enobrece as nossas tradições de povo, que é amante da liberdade. A saudade do casal duraria pouco tempo, e em 7 de outubro de 1945, Sílvia parte do porto de Nápoles rumo ao Brasil no vapor Dom Pedro II. Atracou no porto do Rio de Janeiro em 31 de outubro de 1945. Finalmente reunidos, os jovens começaram a vida de casados fortalecidos, por um vínculo que ambos consideravam indissolúvel e que ajudou Sílvia a se inserir em uma realidade totalmente desconhecida e distante. Superando as dificuldades iniciais relacionadas à linguagem, aos hábitos diários, à alimentação e ao tipo de casa. O jovem casal estabeleceram residência na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Nelson trabalhava no porto. Em 17 de fevereiro de 1948 nasceu o primeiro filho, que em memória do pai de Sílvia recebeu o nome de Silvio. Porém, em 1953 Sílvia resolve empreender a longa jornada de volta à Itália. A partida do Rio de Janeiro ocorreu em 27 de julho no transatlântico ANA, das linhas de navegação da costa, chegando a Gênova em 10 de agosto. Nelson autorizou o filho a viajar com a mãe porque o acordo era que os dois voltariam, mas não aconteceu. Foi a última vez que Nelson viu sua italiana por quem se apaixonou numa noite fria em meio à guerra. Apesar do fracasso do casamento, Sílvia manteve um forte apego ao Brasil. Nelson sentiu muito a separação e a falta do filho. Por anos trocaram cartas. Desde então, Sílvio nunca mais viu seu pai, por quase 60 anos. Um desapego que Sílvio viveu com muita dor. A mãe se casou novamente, e no Brasil, seu pai teve uma nova família. Nelson sempre pensava no filho fruto daquele amor em meio à guerra. Antes de sua mãe falecer em 2011, Sílvio relatou à mãe que queria conhecer o pai. Houve um primeiro contato pelo telefone com seu pai. Passados alguns dias Sílvia faleceu. Após a perda da mãe, Sílvio tomou a decisão de ir ao Brasil, rever seu pai num emocionante reencontro. Novamente e finalmente, assim ele o fez e com um final feliz, neste longo intervalo de tempo. Depois de 60 anos, em 2012 Sílvio reencontra seu pai, veterano da Segunda Guerra Mundial. Sílvio mora em Pistoia, na Itália, pertence à Associação Linha Gótica Pistoiense, divulgando e preservando viva a história da FEB, do qual seu pai foi integrante. Sr. Nelson é aposentado, viúvo de Jaci, pai de Ana, Elizabeth e Milton, tendo no total 7 netos e 5 bisnetos. Sr. Nelson trabalhou na construção da Ponte Rio-Niterói, marco da Engenharia Nacional. Por suas atuações recebeu elogios e um livro com dedicatória do então ministro dos Transportes na época, Sr. Mário Andreasa. Sr. Nelson, nossa nação agradece seus serviços. Tenente Nelson Peixoto Ribeiro Filho, veterano da Segunda Guerra Mundial, 100 anos de exemplo e amor à pátria.